Olá, pessoal! No trabalho de hoje, vamos adentrar um tema complexo e sensível, que são os crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, que estão previstos nos artigos 208 até o 212 do Código Penal brasileiro. E, aliás, essa apresentação está sendo realizada por mim, pela Rayane, pela Maria Eduarda, pelo Guilherme e pelo Jean Lucas, todo mundo da Faculdade Inspirar, né? E assim, ao longo desse trabalho, nós exploraremos cada um desses 5 artigos em detalhes, analisando suas definições legais, suas nuances jurídicas e os impactos na sociedade. É importante entendermos como essas leis são aplicadas e como elas afetam tanto o indivíduo quanto a coletividade. E esses crimes tocam em questões profundas de ética, de moralidade, de respeito aos valores sociais e culturais. Por isso, a nossa discussão será cuidadosa e respeitosa, buscando esclarecer e promover reflexões sobre esses assuntos. Mas, de qualquer modo, pode ser que esse tema seja um pouco polêmico e estimule discussões. E bom, qualquer discussão, desde que seja saudável, é muito bem-vinda. Então, prepare-se para uma jornada pelo mundo jurídico dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. E eu espero que essa atividade seja informativa e instigante para todos nós. Enfim, aqui eu tenho, para começar, um resuminho dos artigos, onde 208 vai falar sobre ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. O 209 fala sobre o impedimento ou perturbação da cerimônia funerária. O 210 sobre violação de sepultura. 211 sobre destruição, subtração ou ocultação do cadáver. E, por fim, o 212 que fala sobre vilipêndio a cadáver, né? Então, eu vou começar com o artigo 208, e eu vou dar uma lidinha nele aqui para vocês, que ele fala sobre escarnecer, zombar, ridicularizar, humilhar de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto do culto religioso, e a sua pena é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E a gente também tem o parágrafo único que fala sobre o emprego de violência, né? Que se houver emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondência e violência. E aqui a gente vai ter a classificação, que a gente tem o objeto material como a pessoa que foi escarnecida publicamente, né, pelo motivo da crença, os bens juridicamente protegidos, que é o sentimento religioso, sujeito ativo é qualquer pessoa, e o passivo são aqueles que foram escarnecidos publicamente, né, pelo motivo de crença ou da função religiosa. A consumação a gente tem pelo delito material, a primeira conduta de simples atividade. A tentativa é admissível, o elemento subjetivo é doloso. Não há previsão para modalidade de natureza culposa. E comissiva a gente tem como escarnecer, impedir, perturbar e vilipendiar. E pressupõe o comportamento omissivo por parte de agente. A modalidade omissiva é possível a prática do delito via omissão imprópria, na hipótese em que o agente gozando de status de garantidor dolosamente não impeça que o sujeito leve de efeito qualquer dos comportamentos narrados pela figura típica. E a causa do aumento de pena, que fala sobre o parágrafo único, que é se houver a violência, a pena vai ser aumentada em 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Pode ser contra a pessoa ou contra a coisa. E a pena, como dito ali, é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Se houver violência, a pena será aumentada, como falei anteriormente. E a ação penal é pública incondicionada. E assim, logo já aparece ali o restinho, mas eu já vou continuar falando aqui. O artigo 208 do Código Penal Brasileiro desempenha um papel crucial na proteção da liberdade religiosa e no tormento de de um ambiente de respeito e tolerância da sociedade. Ali apareceu a apelação criminal. Ao criminalizar o escárnio público, né, baseado em crenças religiosas, bem como a perturbação das práticas de um culto e o desrespeito dos objetos religiosos, esse artigo estabelece uma barreira legal contra a intolerância e o desrespeito religioso. Em uma sociedade multicultural como a brasileira, onde uma variedade de crenças e práticas religiosas coexistem, é fundamental que todos tenham o direito de expressar e de praticar suas convicções sem medo de serem ridicularizados, humilhados ou serem impedidos. O artigo 208 reconhece e protege esse direito, contribuindo para a preservação da nossa diversidade religiosa e para a promoção de uma convivência pacífica e harmoniosa entre os diferentes grupos religiosos. Além disso, ao prever punições para aqueles que desrespeitam as crenças alheias ou perturbam as cerimônias religiosas, o artigo 208 envia uma mensagem clara de que tais comportamentos não serão tolerados em uma sociedade democrática e plural. Isso fortalece o tecido social ao reforçar os valores de respeito, tolerância, convivência, que são fundamentais para a coesão e o desenvolvimento de uma sociedade justa e inclusiva.
É importante ressaltar que a proteção oferecida pelo artigo 208 não se limita apenas aos indivíduos, mas também se estendem aos próprios símbolos e práticas religiosas. Ao reconhecer o valor e a importância desses elementos para aqueles que os seguem, o artigo reforça o respeito pelos sentimentos e convicções religiosas, promovendo assim um ambiente de convivência respeitosa e igualitária. Para finalizar, o artigo 208 do Código Penal Brasileiro desempenha um papel fundamental na defesa da liberdade religiosa, na promoção da tolerância e no combate à intolerância e ao desrespeito religioso, né? Ao garantir que todos têm o direito de expressar ou praticar suas crenças sem temerem o escárnio ou a perturbação, esse artigo contribui para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e harmoniosa. Aqui vamos ler o artigo que fala sobre impedir ou perturbar enterro de cerimônia funerária, né? A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E temos o parágrafo único que fala sobre o emprego de violência também. Se há emprego de violência, a pena é aumentada em 1/3, sem prejuízo ao estar correspondente à violência. Aqui a gente tem a classificação, né? Que o objeto jurídico seria o sentimento de respeito pelos mortos também. Esse aqui vai estar muito presente em todos. O sujeito ativo é qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade. A consumação se vem com um efeito impedimento ou a perturbação, né? Que é um delito material. A tentativa se admite. O aumento de pena, como está ali no parágrafo único, relacionado com o emprego de violência. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano ou uma multa, né? A ação penal vem como pública incondicionada e aqui ressalta também a parte do confronto, que se há retardamento na entrega dos familiares ou interessados do cadáver, objeto de remoção de órgãos para transplante no artigo 19, na segunda parte, na Lei 9.434. O tipo objetivo, a gente vem da ação alternativamente prevista de impedir ou perturbar o enterro, a cerimônia, o funeral e tudo mais. E o tipo subjetivo vem como dolo. Aqui a gente tem um acordão. No artigo 209 do Código Penal Brasileiro, trata-se do crime de impedir ou perturbar um enterro ou cerimônia funerária. Esse dispositivo legal estabelece que quem impede ou perturba o sepultamento de um falecido, seja por meio de paralisação ou atrapalhar, está sujeito a uma pena de detenção que pode variar de 1 mês a 1 ano ou multa, como visto ali anteriormente, né? O artigo 209 do Código Penal Brasileiro desempenha um papel crucial na garantia de respeito dos rituais de despedidas, né? Ao impedir ou punir qualquer tentativa de obstrução ou perturbação durante enterros ou cerimônias funerárias, esse artigo assegura que familiares e amigos possam prestar suas últimas homenagens de maneira tranquila e respeitosa. Além disso, ao proteger o direito do luto e preservar a paz social, contribui para o bem-estar emocional das pessoas e para a harmonia das comunidades. Também desencoraja atos de desrespeito e violência, promovendo assim um ambiente de respeito e dignidade em momentos tão delicados como momentos que ocorre a morte de uma pessoa querida, né? Em suma, o artigo 209 não apenas estabelece penalidades para condutas inadequadas durante as cerimônias fúnebres, mas também reforça a importância de preservar a dignidade e o respeito nos momentos de despedida. É importante ressaltar que a consumação do crime ocorre quando há efetivo impedimento da perturbação da cerimônia funerária, sendo admissível a tentativa. Além disso, um emprego de violência física durante o impedimento ou perturbação pode resultar em aumento de pena. Essa disposição do Código Penal reflete a preocupação na legislação de proteger valores fundamentais na sociedade, como o respeito dos mortos e as práticas culturais e religiosas associadas aos rituais funerários. Seguindo adiante, temos aqui o artigo 210, que ele fala sobre violar ou profanar sepultura ou urna funerária, e a pena é reclusão de 1 a 3 anos e a multa. Como classificação, a gente tem o objeto jurídico, que é o sentimento de respeito pelos mortos, o sujeito ativo, qualquer pessoa, o sujeito passivo, coletividade, tipo objetivo, duas condutas alternativamente indicadas, como violar, que vem como abrir, defasar, ou profanar, que é ultrajar. Como objeto material, são previstas a sepultura, local onde o cadáver está enterrado, e a urna funerária, onde se guarda as cinzas e os ossos. O tipo subjetivo a gente tem como dolo, existindo na modalidade de profanar o elemento subjetivo do especial propósito, intenção de ultrajar e macular, né? Na escola tradicional, é dolo específico na conduta de profanar e dolo genérico na de violar.
Não existe forma culposa aqui, tá? A consumação se vem com a violação ou a profanação efetiva e a tentativa se admite-se. A pena vai de reclusão de 1 a 3 anos e multa, e a ação penal é pública e incondicionada. Aqui a gente tem a apelação criminal, e vamos reforçar um pouquinho mais esse artigo, né? O artigo 210 do Código Penal Brasileiro, ele desempenha um papel essencial na preservação do respeito dos mortos e ao luto dos familiares, ao proibir e punir a violação ou profanação de sepulturas ou urnas funerárias. Esse dispositivo legal garante a integridade dos restos mortais e o respeito devido aos entes queridos que já partiram. Ao estabelecer penas de reclusão e multa para aqueles que desrespeitam esse espaço sagrado, o artigo 210 visa dissuadir comportamentos desrespeitosos e destrutivos que podem causar sofrimento adicional às famílias enlutadas e à sociedade em geral. Além disso, ao proteger o direito à memória e à honra dos falecidos, contribui-se para a manutenção da paz social e para a preservação dos valores de respeito. Dessa forma, o artigo 210 não apenas pune condutas inaceitáveis, mas também reforça a importância de preservar a dignidade e o respeito aos mortos, promovendo assim um ambiente de respeito e compaixão em nossa comunidade. É importante destacar que o crime se consuma quando há efetiva violação ou profanação da sepultura ou uma funerária, sendo admissível a tentativa. Além disso, existem algumas circunstâncias que podem configurar confronto com outros dispositivos legais, como o furto de objetos da sepultura, como está escrito aqui na parte de confrontos. Essa disposição do Código Penal reflete a preocupação da legislação em garantir o respeito aos mortos e a dignidade dos espaços onde estão sepultados, buscando preservar valores culturais e religiosos da sociedade. Para continuar, agora a gente tem o artigo 211, né, que ele fala sobre destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, e a pena tá aqui como reclusão de 1 a 3 anos e multa. Como classificação, a gente tem aqui o bem jurídico de respeito aos mortos e à dignidade da pessoa morta, objeto material, cadáver ou parte dele. O classificado é o dolo como elemento normativo subjetivo, e tendo em vista que o agente detém a consciência e a vontade de realizar o ato, independente da razão do ato efetuado, né? A classificação jurídica vem como crime doloso de ação múltipla ou conteúdo variado. Sujeito ativo, por ser um crime comum, não existe qualidade especial. Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, e o sujeito passivo é a família do morto e seus amigos. Nos princípios aqui, a gente tem como a destruição do cadáver, que é o ato de deteriorar o cadáver, né, torná-lo irreconhecível, e que pode impossibilitar a identificação desse cadáver. Subtração do cadáver, que consiste em retirar um cadáver do local onde estava inicialmente depositado sob a proteção e vigilância de alguém, com o intuito de ocultá-lo ou destruí-lo. E essa ocultação de cadáver envolve esconder um cadáver ou parte dele, retirando-o desse local de origem e dificultando seu encontro. O ato de ocultar o cadáver em suas partes decorre após um crime de morte e tenta impedir que o agente seja identificado e punido. Aqui a gente tem os precedentes jurisprudenciais, né? E no artigo 211 do Código Penal Brasileiro, né, trata-se do crime de destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Esse dispositivo legal estabelece que quem pratica tais condutas, seja deteriorando, aniquilando, retirando ou escondendo o cadáver, está sujeito a uma pena de reclusão que pode variar de 1 a 3 anos além da multa. Esse artigo desempenha um papel fundamental na proteção da integridade dos corpos humanos após a morte, garantindo respeito aos falecidos e consolo aos seus familiares. Ao proibir e punir a destruição dos cadáveres ou parte deles, esse dispositivo legal visa preservar a dignidade dos mortos e o direito da família de realizar um luto digno. Uma das principais vantagens do artigo 211 é a garantia de que os corpos humanos sejam tratados com respeito e cuidado, independente das circunstâncias da morte ou da identidade da pessoa falecida. E isso promove valores fundamentais na humanidade e solidariedade na nossa sociedade. Além disso, ao estabelecer penas de reclusão e multa para aqueles que violam essa norma, o artigo serve como um dissuador eficaz contra condutas desrespeitosas e criminosas que possam causar sofrimento adicional às famílias enlutadas e à sociedade como um todo. Assim, o artigo 211 contribui para a preservação da ordem pública e para a manutenção da paz social, reforçando a importância de respeitar a dignidade humana mesmo após a morte. Ao proteger o direito à memória e ao luto dos falecidos, esse dispositivo legal promove valores essenciais de respeito, compaixão, solidariedade na nossa comunidade.
É importante destacar que o crime se consuma quando ocorre efetivamente a destruição, subtração ou ocultação do cadáver, sendo admissível a tentativa. Além disso, existem algumas circunstâncias que podem configurar confronto com outros dispositivos legais. E para finalizar, a gente tem o artigo 212 aqui, né, que vem falando sobre vilipendiar cadáveres ou suas cinzas, que é pena detenção de 1 a 3 anos e multa. A classificação a gente tem como objeto jurídico o sentimento de respeito pelos mortos, né? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo é a coletividade, e a consumação se vem com um efeito vilipêndio. A tentativa é admitida na dependência do meio de execução. A pena detenção de 1 a 3 anos e multa, e a ação penal é pública e incondicionada. O tipo objetivo vem da ação de vilipendiar, que significa aviltar, ultrajar e pode ser praticada mediante palavras, escritos ou gestos. Cadáver é o corpo humano morto, abrangendo o natimorto. Cinzas são os restos do cadáver. A conduta deve ser praticada perante, sobre ou junto do cadáver as suas cinzas. Como vem escrito no livro Lições do Direito Penal. Tipo subjetivo é o dolo, que é o elemento subjetivo. O dolo é o elemento subjetivo do tipo consciente do propósito de alvetar, ultrajar. Para a doutrina tradicional, é o dolo específico, não a modalidade culposa aqui também. Aqui a gente tem a jurisprudência, cabeça seccionada e a fotografia, que eu vou ressaltar um pouquinho mais pra frente, né? Aqui tá a apelação criminal também. E assim, fazendo uma síntese, o artigo 212 do Código Penal Brasileiro aborda-se o crime de vilipendiar o cadáver e suas cinzas. E esse dispositivo legal estabelece que aqui avitar, ultrajar ou desrespeitar restos mortais humanos, seja por meio de palavras, escritos ou gestos. A pena para quem comete essa conduta é de detenção, que pode variar de 1 a 3 anos além da. O objetivo desse artigo é proteger o sentimento de respeito pelos mortos, reconhecendo a importância de preservar a dignidade da pessoa falecida e garantir um tratamento adequado aos seus restos mortais. Assim, qualquer pessoa que pratique o vilipêndio de um cadáver está sujeita à responsabilização penal, sendo o sujeito passivo dessa conduta a coletividade em geral. É fundamental explicitar que existe a discussão doutrinária quanto à necessidade do elemento subjetivo para a consideração do crime. Ou seja, além do próprio ato, deve ser do agente o dolo de vilipendiar o cadáver. Mas seguindo o proposto pelo professor Rogério Greco, basta-se do comportamento do agente e não a consideração acerca do seu dolo. Exemplificando, utilizando casos da prática chamada de necromancia, que é uma prática de cunho religioso, onde se utilizam os restos mortais para a utilização de sua energia, sendo qual o fim proposto ou simbolismo de respeito pelos mortos que a prática possa ter. Segundo o Greco, o próprio ato de utilizar esses restos mortais se configura como crime. Nesse sentido, podemos extrapolar ainda e dizer sobre casos de maior repercussão, que são as fotografias de cadáveres de pessoas famosas que morreram de forma trágica. Fotos essas muitas vezes tiradas e até mesmo compartilhadas de forma a simplesmente mostrar o estado que o corpo ficou, ou simplesmente para promover alguma espécie de choque. E perceba que nesses casos fica claro que o próprio ato desrespeita toda a situação, né? Independente da intenção do seu autor, poderíamos nos aprofundar nessa discussão de como essas pessoas têm acesso ao corpo e como muitas vezes é feito por profissionais que deveriam zelar pelo correto andamento de toda a situação. Mas não cabe nesse presente trabalho, né? Esse artigo ele reflete os valores éticos e culturais da sociedade, buscando garantir o respeito e a dignidade dos mortos, mesmo após o falecimento, e proteger os direitos fundamentais de cada indivíduo. Para encerrar esse trabalho aqui, nós exploramos os artigos 208, 209, 210, 211 e 212 do Código Penal Brasileiro, que tratam de temas delicados e relevantes para a nossa sociedade, né? A nossa jornada nos levou a compreender como esses artigos são pilares essenciais na proteção dos direitos individuais e coletivos, estabelecendo limites claros para garantir o respeito à dignidade humana, à liberdade religiosa e ao luto. Ao refletirmos sobre a importância desses dispositivos legais, somos instigados a promover valores fundamentais como a empatia, respeito mútuo, a solidariedade, tanto em nossa vida cotidiana quanto na esfera jurídica. Que essa nossa discussão de hoje tenha ampliado
a nossa consciência sobre a necessidade de construirmos uma sociedade mais justa e compassiva, onde cada indivíduo seja respeitado por sua crença, dignidade e memória. Agradecemos por nos acompanhar nesse trabalho.